Tá aqui eu, aguardando vocês. Meus queridos, hoje na nossa aula vamos falar sobre uma célula importantíssima. Todas são importantes no sistema sanguíneo, todas. Sistema sanguíneo, falei sistema sanguíneo. Ai, Senhor, remédio. Então, todas essas células são importantes, mas hoje vamos falar sobre uma que é responsável por transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos e retirar dos tecidos o dióxido de carbono. Ó. Lembra que nas outras aulas nós estamos falando sobre o sistema respiratório? E falamos a importância do sistema respiratório para o nosso metabolismo, saber respirar. Lembra que na última aula, quando nós falamos sobre o sistema respiratório, eu falei assim, ó, uma coisa que auxilia na dinâmica de um jogador de futebol é saber respirar. Porque ele corre, e ao correr, pessoal, ele contrai os músculos da perna e precisa fazer essas trocas gasosas. O metabolismo do jogador de futebol, ele acelera muito. Ele fica tão acelerado que você vê que ele transpira. O cara para fazer uma entrevista, chega, o cara está derretendo em água. Então tem que ocorrer uma dinâmica em retirar um gás que é produzido. O dióxido de carbono, ele tem que ser retirado e ele tem que capturar o que, professor? Oxigênio. Essa troca gasosa é importantíssima para a dinâmica do movimento daquele jogador. E também isso acontece com quem, professor? Nadador, né? Aquele cara que vai nadando e aí ele tem que saber prender a respiração e depois trocar, retirar o dióxido de carbono de forma intermitente. Então nós vamos ver que célula, quem é essa célula, qual é a sua estrutura que realiza o transporte. Dá uma olhada lá na tela. Olha aí, ó. Hemácia, calma aí que eu passei rápido. Tecido sanguíneo, só que hoje nós vamos falar especificamente. Volta, meu querido. Vamos falar especificamente da hemácia. E olha que a estrutura dela, ó. É desse jeitinho mesmo, viu? Então, ó, sobre a hemácia, vamos falar da sua estrutura, função e importância dentro do nosso sistema. Mas, prof, o que são hemácias? São células anucleadas. Então, para aí. Aí, para mim, o que são células anucleadas? A hemácia, ela é produzida lá na nossa medula óssea. E quando ela está sendo desenvolvida, ela é redondinha, esférica e tem núcleo. Esse núcleo da hemácia, ele produz todo o material, toda a energia que essa célula precisa para realizar o quê? As trocas gasosas, para realizar o transporte de oxigênio. Quando você faz isso, ó, e depois ela tem toda a energia para levar esse oxigênio para os tecidos, capturar o dióxido de carbono e você, na hora da expiração, colocar todo esse gás para a atmosfera. Chega, deu uma tontura que eu tive que dar uma parada para prender o oxigênio. Mas, professor, quer dizer que quando ela ainda está lá se desenvolvendo, quando ela é um eritroblasto, ela é redondinha e tem núcleo. Ela produz a energia dela porque ela tem uma vida. Ela tem uma vida dentro do nosso sistema. Dura 120 dias. 120 dias a hemácia. Aí depois ela é retirada. Mas, prof, por que ela é bicôncava e anucleada? Porque antes da hemácia ir para os nossos vasos sanguíneos, ainda lá na medula, antes de ser lançada no sistema, é retirado o núcleo dela. Aí ela deixa de ser redondinha, esférica, parecendo uma bola de futebol, e fica bicôncava, achatada, porque foi retirado o núcleo dela. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Olha aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a hemácia, ó. Olha aí, ó.
Essa vermelhinha é hemácia. Olha aqui, ó, tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Parece que foi chupado, porque foi retirado o núcleo. Aí ela fica desse jeito, ela fica esférica, mas ela perdeu o núcleo, ela fica, parece uma bala. Quando eu era pequenininho, lá em Barbacena, tinha uma bala que era desse jeito. Então, hemácias são células anucleadas presentes no nosso sangue. E, ó, elas atuam com o quê, professor? Transporte de oxigênio e gás carbônico. Pelo nosso sistema, pelo nosso corpo. O sangue é um tecido com vários tipos de células. Cada aula nós estamos estudando uma célula específica. Hoje, a célula que nós estamos aqui, ó, falando, são as hemácias. E elas desempenham funções distintas. Só para frisar, a hemácia tem a principal função: transportar oxigênio e gás carbônico. Professor, então olha só, como é que eu consigo ver a hemácia assim? Não. Lembra quando a gente vai fazer exame de sangue? Eles tiram o nosso sangue e colocam no tubinho, não é isso? E aí centrifugam. Aqui, Butil. Aí quando a pessoa, a biomédica, a enfermeira, coloca a agulha e tira o sangue e coloca no tubinho, ela precisa fazer o quê? Centrifugar. Ela coloca numa máquina que gira. Aí o sangue fraciona. Aí nós conseguimos ver somente determinadas cores que representam o local onde essas células estão. Dá uma olhada lá na tela, porque essas células a gente só consegue ver com a visão, com a utilização de um microscópio. Então aqui, ó, o sangue ele fraciona após a centrifugação, e aí nós temos uma região, ó, que é a amarelinha, que constitui plaquetas e o plasma, tem os leucócitos e depois as hemácias. As hemácias são produzidas, como o tio falou, olha aí, sempre estou reforçando, na medula óssea, lá dentro do nosso ossinho. E a sua produção se chama, como é que chama a produção da hemácia? Eritropoese. What? É isso mesmo, ó. O processo de desenvolvimento, o processo de produção da hemácia se chama eritropoese. E é estimulada por um hormônio glicoproteico chamado de eritropoetina. Eita lasqueira! Eritropoetina. Eritropoese é o processo de desenvolvimento da hemácia. Eritropoetina é o hormônio que a gente libera para estimular essa produção. Meus queridos, aqui pro tio, sempre lembrando para vocês, tudo na gente é hormônio. Para você começar a apresentar barba, você começa a produzir determinados hormônios durante o período do desenvolvimento. Aí os meninos, quando entram na puberdade, começam a engrossar a voz, os músculos começam a ficar mais definidos, claro que aí vai dar mais fome, mais atividade, porque nós somos orquestrados. As mudanças no nosso corpo ocorrem através da ação de determinados hormônios. E para a gente conseguir iniciar a produção de alguma coisa lá dentro do nosso sistema, exemplo lá no sangue, também são hormônios que você começa a produzir. Tem pessoas que são um pouco anêmicas. O que é anêmica, professor? Tem problema, uma doencinha no sangue, não produz. Ou então pessoas que são muito cansadinhas porque tem uma doença chamada, que são doenças sanguíneas, tem um nome, estou tentando lembrar aqui o nome, doenças sanguíneas, por exemplo, que produz baixa quantidade de hemácia. Aí a pessoa, porque a hemácia
carrega oxigênio, transporta oxigênio de um lugar para o outro. Da onde? Dos pulmões para os tecidos e tira dióxido de carbono do tecido para fazer essas trocas gasosas. E aí, quando as pessoas produzem baixa quantidade, elas criam uma determinada deficiência. Hemoglobinopatias! Eu estava aqui enrolando porque eu estava tentando lembrar o nome da doença. Hemoglobinopatias. Quando a gente vai fazer exame de sangue, tem um exame chamado de hematócrito, que é a quantidade de hemácia que você produz. Professor, isso pode ser uma doença genética, uma deficiência que você nasce? Pode. Como é que eles fazem esse diagnóstico? Procuram a enzima, procuram um hormônio proteico que a gente produz. Por exemplo, dá uma olhada lá na tela. Para saber se você tem problema na produção de hemácia, vamos procurar quem? Eritropoetina, que é um hormônio que auxilia no processo de produção das hemácias. Claro que após o nascimento, o principal órgão, né, que realiza essa produção lá no fígado. Então, olha só o processo, pessoal. Nós temos aqui, nós temos aqui o proeritoblasto, eritoblasto policromático, eritoblasto ortocromático, reticulócito e hemácia. Então, esses aí são os nomes que a hemácia apresenta durante o seu desenvolvimento. E está vendo aqui no último, ela não tem núcleo, aí ela tem atividade biológica, também chamada de eritrócito ou glóbulos vermelhos. Apresenta uma proteína chamada hemoglobina, que é essa hemoglobina que está dentro da hemácia, que faz o quê, professor? O transporte desses gases, oxigênio e dióxido de carbono. As hemácias também, pessoal, apresentam aí, tem que ter uma média de concentração em relação a miligramas de sangue. Isso facilita o processo de hematose. E se tiver muito baixo, isso indica o quê? Uma anemia. Como o tio falou lá no slide anterior. Então, professor, como é o processo? Olha essa figura, meus queridos. No interior, lá no interior do sangue, apresenta uma proteína chamada de hemoglobina, que é responsável, pela cor vermelha do sangue. Além disso, faz o processo de captura do oxigênio para fazer o transporte. Então, olha só, nos pulmões, nós inspiramos, aí a hemácia fica carregada de oxigênio. O oxigênio gruda na hemácia. E aí essa hemácia, vai para os órgãos. E depois, olha o que acontece. A hemácia sai dos órgãos e o que ela tem nela? Gás carbônico. Então, meus queridos, aqui pro tio. Quando você está fazendo uma corrida, andando lá com a sua namorada, você está contraindo os músculos e você está, inspirando e expirando. Quando tu está na academia, levantando peso, ou quando você está aqui, pode estar até parado, mas seus órgãos estão funcionando. Exemplo, seu fígado. Qual é a principal função do fígado, professor? Desintoxicar o nosso organismo. Quando você come, quando você toma remédio, quando você toma um suco, tem produtos ali que nós produzimos metabólitos. Nós temos que tirar coisas que vêm no alimento como conservantes, corantes, que é filtrado nos nossos rins. Mas esse metabolismo de você comer um pedaço de pão, aí vai o catabolismo, né? Quebra o glicogênio até glicose, produz metabólitos.
que são lixos do metabolismo, que vai gerar radicais livres, que faz com que ocorra o envelhecimento das células. O fígado tem a função de desintoxicar, retirar tudo isso, sujeira. Mas, prof, para o fígado funcionar, não só o fígado, como todos os outros órgãos, tem que ter esse processo de oxigenação, retirada de dióxido de carbono produzido pelo metabolismo do órgão e colocar oxigênio. Então, para isso, a hemácia, ela é importante. Nela tem uma proteína, a hemoglobina, que auxilia nessa captura do oxigênio dos pulmões, transportar até os nossos tecidos, órgãos, e retirar esse dióxido de carbono. Lá na tela. Então tá aí, ó, um desenho, a dinâmica que a gente está mostrando para vocês. Claro, né, que a molécula que o oxigênio fixa é chamada de oxihemoglobina. E quando sai, professor, é a carbohemoglobina. Então, até aqui, ó, olha, vou apagar tudo isso. Apaga. Olha só, eu vou colocar em azul, aqui, ó, oxihemoglobina. Aonde está a oxihemoglobina? O processo. Está aqui, ó. Daqui a aqui é a oxihemoglobina. E agora, prof, eu vou colocar em amarelo. Carbohemoglobina. Ai, não, gente, não! Carbohemoglobina. Calma aí, é amarelo. Carbohemoglobina. Vamos aqui, perfeito. Está aqui, ó. Então, onde está em amarelo é a ação da molécula hemoglobina, está em azul, oxihemoglobina, gruda oxigênio na hemácia. E aí, quando for a carbohemoglobina, significa que o oxigênio ficou nos órgãos e grudou dióxido de carbono nos órgãos e foi liberado para os pulmões. Ok? Então, aqui está a representação, a dinâmica de onde passa o oxigênio, quer dizer, a hemácia rica em oxigênio e a hemácia rica em dióxido de carbono, fazendo as trocas desses gases dentro do nosso sistema, tanto na grande como na pequena circulação. Mas para você aí, ó, vai um exercício para fixar, melhorar aí, ó. Vamos fazer? Primeira questão aí. Os glóbulos vermelhos, também denominados de hemácia ou eritrócito, são células nucleadas que se relacionam com o transporte de oxigênio. Tá bom. Galerinha, hemácia, vamos lá. Não vamos nem ler, vamos só verificar o negócio aqui, ó. Hemácia ou eritrócito são células anucleadas, significa que não tem núcleo. Então, aonde tiver nucleado, está errado. Então, a letra A está errado porque está nucleada. A letra D está errada porque está nucleada. A letra E está errada porque está nucleada. Então, a única alternativa que pode estar certo, ou é a B ou é a C, porque está anucleada. Mas então, vamos continuar. B, anucleada, que se relaciona com o transporte de gás oxigênio para os tecidos? É. O gás oxigênio sai dos pulmões para o tecido, verdade. Letra C, anucleada que atua na defesa do organismo, nada a ver. Então, a única questão que pode estar correta é a questão B. A nucleada que se relaciona com o transporte de oxigênio. Ei, pessoal, só uma coisa. Quem é que está relacionado? Qual é a célula que está relacionada com a defesa? São os leucócitos. Aqui, Butinho!
são os leucócitos. Então, oxigênio e dióxido de carbono, somente as hemácias, também conhecida como eritrócitos. Galerinha, tem uma lista de atividade para você desenvolver aí, depois eu te volto com outras questões para vocês, tá bom? Tchau!